Para a nossa alegria, está conosco nesta manhã meu amigo e irmão presbítero Henrique Lima. Aí está o servo do Senhor que serve ali juntamente com a sua família no Templo Central. Com ele está a sua esposa, a irmã Meire, o seu filhinho Samuel e a sua filha Ana Ruth. Glória a Deus. Os irmãos recebem também essa família no Senhor. Se é verdade, digam amém. Amém. Deus abençoe. Eu convidei o presbítero Henrique Lima para nessa manhã nos trazer a palavra de reflexão. Eu já quero fazê-lo agora. Curve a sua cabeça, meus irmãos. Henrique, por favor. Nós vamos orar pelo servo do Senhor que já tem a palavra colocada em seu coração. Pai de amor, Pai de bondade, aqui está o teu filho Henrique, Senhor, como instrumento em tuas mãos nesta manhã, que tu possas enchê-lo da sua graça, de maneira que com ousadia, Pai, ele possa proclamar os mistérios da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, também, de maneira que a nossa mente e coração possa ser alcançada pela tua palavra. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Escute, igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, filho de Amós, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto, enchia todo o templo. E que acima haviam anjos serafins, e cada anjo consigo, como ato de reverência ao Deus Altíssimo, carregavam 6 asas. Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. De maneira que maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a congregação em Vajota está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém, igreja? Os desejosos de ouvirem a voz do Senhor, por favor, levante a Bíblia para cima. O texto já foi lido. É o Evangelho de Jesus que, segundo escreve Mateus, capítulo de número 25. Já fora lido na íntegra, mas me permita, por favor, compartilhar convosco os 2 versículos, que é o verso de número 6 e o verso de número 13. Pedindo ao Senhor uma palavra para vos ministrar a noiva do Cordeiro na manhã de hoje, com respeito ao tempo que nos é dado devido à ministração da Santa Ceia, o Senhor me trouxe este texto, ao qual nesta manhã eu quero verbalizar esta mensagem com o seguinte tema: já é hora do despertar. Olhe para cá. De fato, eu não sou um tão quanto elegante o anjo desta casa, pastor Antônio Carlos, mas eu preciso da vossa atenção. Se Salomão estivesse pregando na manhã de hoje no meu lugar, ele estaria nos exortando, conforme ele escreve em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no verso de número 1, dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhes fazem mal. Há muitos irmãos e muitas irmãs que têm feito do santuário do Senhor uma passarela ou um shopping da vida. Muitas das vezes conversamos com todos, mas esquecemos de glorificar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Mas de fato há muitos que vêm participar de um banquete espiritual como este, aonde Deus manifesta a sua glória por meio dos louvores, por meio das orações e por meio da sua palavra pregada. Mas há muitos que até agora não abriu a boca para dar um glória a Deus, aleluia. Parece que está participando mais de um velório fúnebre. Mas o salmista, escrevendo em Salmos de número 122, no verso de número 1, ele não diz que se alegrou quando lhe disseram vamos à praia, mas o
salmista, ele rasga a alma, estufa o peito e diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos à casa do Senhor. Eu estou sentindo de pregar na manhã de hoje para alguém, porque todavia esta palavra que nós pregamos não é uma palavra morta, mas uma palavra viva, conforme discorre em cartas aos Hebreus, no capítulo de número 4, no verso de número 12, quando o autor nos diz que toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Ainda nós estamos passando, enfrentando esta pandemia que é esta que tem assolado a humanidade, que tem devastado muitas famílias que se encontram enlutadas, outras que ainda se encontram tristes, e por onde nós passamos, nós encontramos a seguinte frase, que já temos decorado em portões, em paredes, da seguinte maneira: vai dar certo. Oxalá, que é uma palavra de esperança, mas a verdadeira palavra de esperança para toda a humanidade nesta terra é o que está contida nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Salomão, escrevendo em Provérbios, no capítulo de número 12, no verso de número 25, ele diz da seguinte maneira: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esta boa palavra a gente não encontra em Facebook, Instagram, muito menos o WhatsApp. Esta boa palavra a gente encontra quando a gente faz aquilo que o salmista diz em Salmo de número 1, no verso de número 2, que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu me lembro também quando o salmista, ele escrevendo em Salmo de número 119, no verso de número 50, ele diz que isto é a minha alegria no dia da minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Meu pastor Antônio Carlos, queridos obreiros, eu não acredito em avivamento espiritual a não ser por meio da palavra de Deus. Não existe avivamento espiritual por meio de gritaria. O que aviva a igreja, o que edifica a igreja, o que santifica a igreja é as escrituras sagradas. É por isso que Abacuque, escrevendo no capítulo de número 3, no verso de número 2, Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua primeira carta, do capítulo de número 4, no verso de número 9, Paulo diz: Timóteo, meu filho, toda esta escritura, ela é fiel e digna de aceitação. Paulo continua escrevendo, porém, na sua segunda carta, no capítulo de número 3, no verso de número 16, Paulo diz da seguinte maneira, não tem no texto, mas isso é coisa de pregador, como diz o nosso querido pastor Antônio José. Assim eu poderia acrescentar dizendo, como Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não é escritura arrancada do Google, mas é toda escritura divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu me lembro também, amada igreja, noiva do Cordeiro, Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 1, no verso de número 18, Paulo diz: esta palavra é loucura para os que perecem lá fora, mas para nós que estamos salvos, ela é o poder de Deus. Olha para cá, amada igreja, noiva do Cordeiro, todos nós somos sabedores que há 2000 anos atrás, quando o meu e o teu Jesus esteve nesta terra, ele veio exercer uma ao qual vontade divina que o Pai tivera lhe incumbido. Mas há muitos pregadores nos dias odiernos que pregam dizendo que o meu e o teu Jesus tinha uma casa ali na beira da margem do mar da Galileia e vivia se balançando e tomando água de coco e comendo peixe assado. Isto é coisa de pregador que não lê Bíblia, meu pastor Antônio Carlos. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz em Marcos, no capítulo de número 10, no verso de número 45, que sendo Jesus filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando eu vejo Cristo vindo a esta terra servir, eu me lembro o grande amor ágape que Deus tem derramado sobre a toda a humanidade, porque a maior forma em que Jesus serviu não foi só percorrendo por todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho de Deus, curando muitas enfermidades, moléstias, expulsando muitos demônios. Também
também o maior processo do ministério de Cristo foi quando ele se entregou naquela cruz para que a gente fosse arrancado das trevas e posto na grande luz. É por isso que Paulo fala do grande amor de Jesus em Romanos de capítulo de número 5, no verso de número 8, da seguinte maneira: porque Deus ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Eu me lembro muito bem quando o profeta Isaías, filho de Amós, no capítulo de número 9, no verso de número 2, ele já profetizava acerca do nosso Cristo, do nosso Salvador, da seguinte maneira: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu-lhes a luz. Esta luz não é a vela de sétimo dia, esta luz não é a luz do smartphone, esta luz é a luz redentora de Cristo, que tira todo pecador do lamaçal e coloca entre príncipes e princesas. Ou ainda o profeta Isaías, filho de Amós, no capítulo de número 9, porém no verso de número 6, ele continua dizendo que nos nasceu um menino e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas Jesus, exercendo o seu ministério nesta terra, ele também veio pregar que o reino de Deus é vindouro. Porque não vos dizer que em Mateus de capítulo de número 24, os discípulos começam a mostrar para Jesus a grandeza do templo, e Jesus dá uma palavra profética dizendo que não ficará pedras sobre pedras, mas tudo isto será derribado. Agora Jesus Cristo sobe ao monte lá e começa a falar o grande sermão profético. Os discípulos, o colegiado apostólico, se assenta aos pés do mestre e pergunta de forma particular de como seria o final dos tempos, ou porque também eles não perguntar de como seria a grande volta do Filho amado, do Cristo que todos nós esperamos. A Bíblia nos diz que então no capítulo de número 24 de Mateus, Jesus também ele vai fazer uma série de situação, ou por que não dizer, ele prega algumas parábolas. A primeira parábola que ele prega é sobre a exortação e a vigilância, e depois ele fala sobre a parábola dos 2 servos, ele fala também a parábola das 10 virgens e também a parábola dos 10 talentos. Mas a palavra que Jesus, ao qual vivificou no meu coração, é acerca da parábola das 10 virgens. Todos nós já ouvimos falar desta parábola, mas nós estamos vivendo em um momento tão caótico, igreja, que nós não ouvimos mais acerca da vinda de Cristo. Há muitas igrejas que pregam a prosperidade, há muitas igrejas, meu pastor Antônio Carlos, que prega dizendo: olha o anjo com a chave do carro, anjo nunca foi motorista de Uber. Há muitas igrejas pregando por aí dizendo, minhas irmãs, olha o anjo com a chave da casa, anjo nunca foi pedreiro. Há muitos hereges por aí pregando dizendo, olha o anjo com a taça da vitória, anjo nunca foi garçom. Anjo, quando vem nesta terra, é para exercer uma ordem divina que Deus manda ele executar. Seguro glória. A Bíblia nos diz que então, amada igreja, noiva do Cordeiro, Jesus começa a comparar o reino dos céus semelhante a 10 virgens. Jesus começa a dizer que então estas 10 virgens, elas tomaram as suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. A Bíblia nos diz que eram 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Preste bastante atenção, não adianta levar lamparina sem ter o azeite de reserva. Eu vou falar que papai está mandando, mas estamos vivendo em uma geração que é lamparina somente na igreja, que na igreja canta, que na igreja prega, que na igreja profetiza, mas quando chega em casa, o azeite de reserva não tem mais. Assiste coisas ilícitas, faz coisa que papai proíbe. Mas eu profetizo que nesta manhã eu não prego para esta geração de loucas nécias, de virgens nécias, mas eu prego para uma geração de virgens que levam prudentemente o azeite de reserva. Preste bastante atenção, a Bíblia vai nos dizer que então, meus queridos amados irmãos e irmãs, que estas 5 virgens prudentes, além delas levarem as suas lamparinas, elas também estão despertas, elas estão com a incumbência, a responsabilidade de todavia alimentar a lamparina com azeite,
para que não pudesse apagar a luz que iluminava. Mas a Bíblia vai nos dizer que estas 5 loucas, elas só se preocuparam com as lamparinas, elas só se preocupavam enquanto a lamparina estava dando a luz. Mas preste bastante atenção, a Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: e tardando o noivo. Aqui está o perigo, minhas irmãs. O que você quer dizer com isto, Henrique Lima? Estas 10 virgens, querida amada igreja, congregação de Vajota, eram 10 amigas mais íntimas daquela que iria se casar. Estas 10 virgens, meu pastor Antônio Carlos, elas tinham a mesma sandália, elas tinham as mesmas vestimentas, elas tinham o mesmo penteado, mas porém tinha algo que separava de quem era e de quem não era. E Jesus está mandando dizer aqui, por favor, não se escandalize. Não adianta ter só carinha de crente, não adianta ter só roupinha de crente, não adianta andar com a maior Bíblia pentecostal de crente. E o que é que adianta, pregador? É ter azeite em Jerusalém, é ter azeite em casa, é ter azeite na igreja, é ter azeite no trabalho, é ter azeite aqui, é ter azeite aonde Deus colocar a planta dos nossos pés. Levante as 2 mãos para cima, por favor. Eu sei que nós estamos em família. Se possível, coloca a mãozona no ombro de um crente mais cheiroso aí, vai. Se não tiver, pode colocar no ombro do pastor Antônio Carlos. Balança o ombro deste crente com carinho, sorria dizendo: o azeite tem que ter de reserva. É azeite aqui no Glória na igreja, é azeite no Glória em casa, é azeite aqui na igreja, é azeite aonde Deus nos leva. Escute, igreja, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, por favor. A Bíblia nos diz que então, estas 10 virgens, elas vão para a casa da noiva. Eu presumo que elas começam a ajudar os preparativos, amada igreja, a congregação local. Elas estão ornamentando a noiva. E o noivo tarda, queridos obreiros. Por que, Henrique Lima? Porque naquela época, o noivo teria que pagar um dote ao pai da noiva. E depois de que todos os documentos fosse assinalado, o pai da noiva dava o ok, dizia: agora tu pode se casar com a minha filha. Mas o noivo custa, igreja. Eu vou repetir porque papai está mandando. O noivo custa, minhas irmãs. E quando o noivo custa, as 10 virgens começam a ficar cansadas. A Bíblia diz que elas começam a tosquenejar, e no meio desse cansaço elas começam a dormir. Escute bem que eu vou lhe dizer na manhã de hoje: o problema não é porque as 10 virgens adormeceram. O problema, meu pastor e queridos obreiros, é como os 5 virgens foram dormir e como as outras 5 virgens também foram dormir. O que você quer dizer? Porque 5 virgens dormiram preparadas e 5 virgens dormiram despreparadas. E eu vou entregar que papai está mandando. Nesta geração que nós estamos vivendo, o que tem de crente que vai dormir despreparado, eu vou entregar. A Bíblia não tem mais coragem de abrir. Agora dá um smartphone com Instagram, Facebook, faz a vigília a noite todinha e se descarregar, pega o carregador, porque eu vou ficar até o dia amanhecer. Agora manda orar 5 minutos, é o primeiro está roncando. Mas Jesus desta manhã está dizendo para a sua igreja: vá dormir, mas durma com azeite de reserva. Eu vou entregar. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. O que tem de casal, meu pastor Antônio Carlos, que vai dormir sem um azeite? O que você quer dizer? Não é culto de família, mas a gente está em família. Eu vou entregar. A esposa, quando vai dormir, falta atravessar a parede, parece o fantasminha. E o marido falta cair da cama, enquanto Satanás fica cirandando no meio da cama e não tem coragem de um olhar para o outro e dizer: em que errei? Se eu te machuquei, me perdoa, porque se a trombeta soar, os 2 subirão, mas se não se perdoarem, os 2 lá ficarão. Escute bem, amada igreja de Jesus, o que tem desta geração atual dizendo: Jesus não volta agora porque eu preciso curtir o meu carro ano. Jesus do carro do ano, perdão. Jesus não volta agora porque eu preciso curtir o meu concurso público. Jesus não volta agora porque eu preciso curtir
forte é a minha casa. Não é a tua casa, não é o teu concurso, não é o teu carro que vai impedir o dia e a hora em que Jesus arrebatará a sua igreja. Olha para cá, olha para cá. Eu posso estar pregando para alguém na manhã de hoje e o Espírito de Deus fala fortemente ao meu coração: meu filho, é aluno de EBD, toma Santa Ceia, lê Bíblia, mas se falar que Jesus vai voltar, ele não acredita mais não, mas eu vou lhe dizer que ele vai voltar. Então fala, digo, 1 Coríntios do capítulo de número 15, a partir do verso 51, Paulo diz: eis-vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão transformados, e nós que ficarmos vivos seremos também transformados em corpos incorruptíveis, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que pelo nome do seu Filho amado Jesus, Ele nos dá vitória nesta vida. Segura! Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja em Tessalônica, no capítulo de número 4, a partir do verso 16, Paulo diz da seguinte maneira: porque o mesmo Cristo, Ele descerá com a voz de arcanjo, com a voz de trombeta e com alaridos, e os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão novamente, e nós que ficarmos vivos seremos também arrebatados para as nuvens. E lá, o que nós encontraremos? O avião passar? Não. Lá encontraremos a face, a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Consolai uns aos outros com esta palavra. Segura! João, na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação, escrevendo em Apocalipse de capítulo 3, no verso de número 11, João então diz: eis que ele vem sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus te guarde. Pode perder carro, pode perder emprego, pode perder família, mas a coroa da salvação, a igreja odierna não pode perder. Fala para alguém, por favor, balança o ombro de alguém com carinho aí, desperta este crente aí, diz para duas pessoas: não pode perder. Vai, fala para alguém: você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido os seus documentos, mas a salvação eterna em Cristo Jesus, esta igreja amada não pode perder. Vamos correr, igreja. A Bíblia nos diz que então elas dormiram, mas porém quem dorme tem que ser despertado. E o texto diz assim: mas à meia-noite. Qual foi a hora? Prega comigo. Pode ficar melhor, daqui a pouco a gente almoça. Qual foi a hora? Jesus, ele tem um mistério com a sua igreja meia-noite. Não é que Jesus não opera em outros horários, mas eu vou lhe dar um exemplo. Quem não se lembra de Sansão, a Bíblia nos diz que então Sansão, preso dentro daquela cidade, ele nunca tomou anabolizante, mas pela presença do Espírito do Pai que estava sobre ele, ele arranca os 2 portões de Gaza, e ele leva sobre os seus ombros. A Bíblia também nos diz que foi perto da meia-noite, enquanto um certo rei chamado Ezequias, ele orava ao Senhor pedindo: Deus, não deixa que Senaqueribe invada Judá e nos arranque daqui. A Bíblia diz que Deus não mandou o cotã, nem o raio, nem a marinha. Deus mandou um anjo, e o anjo destruiu mais de 180
1.000 soldados assírios. Isso foi perto da meia-noite. A Bíblia diz que Paulo e Silas apanharam. Sobrava pé para mim, para o pastor Antônio Carlos, para os obreiros, para cada um. Mas perto da meia-noite, eles cantavam hinos e louvores a Deus. E de repente foi perto da meia-noite. Levanta a mão, por favor. Perto da meia-noite, Deus mandou um terremoto. E o terremoto arrebentou os cárceres. E as prisões de todos foram livres. Eu profetizo que antes de você dormir, depois do culto doméstico, Deus manifestará a sua glória ao teu respeito. Perto da meia-noite ouviu-se um clamor. E quem dormia é despertado. Enquanto elas vão se despertando, igreja, preste bastante atenção. Ouviu-se então, aí vem o noivo. Aqui se tivesse um ponto final era bom demais. Mas a Bíblia acrescenta uma vírgula. E quando tem vírgula tem continuação. E a Bíblia diz assim: o noivo está vindo, agora saí-lhe ao encontro. Amada igreja, a congregação de Vajota, ninguém se encontra com o noivo de qualquer jeito. Quando você vem para esta igreja, você coloca a melhor roupa. Quando você vem para esta igreja, você coloca o melhor terno, o melhor sapato. Não é para se achar melhor do que o irmão. Não é para achar que a tua grife é melhor. Você não coloca o melhor perfume para dizer que este perfume é mais cheiroso do que o leite de rosa da irmã. Você não coloca a melhor gravata para dizer que a tua é slim e a dele é comprado lá no centro fashion. Não. Quando você vem nesta igreja, é para dizer: Jesus, eu estou lindo para te adorar. Jesus, eu vim lindo e cheiroso para te glorificar. Escute, mas quando for para se encontrar com Jesus, vai ser diferente. As nossas vestes terão que estar limpas, alvas como a neve. E que vestes é estas? Estas que a gente carrega? Não, porque o homo não purifica estas vestes. Estas vestes são vestes espirituais. E só quem purifica estas vestes espirituais é o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. É só o sangue de Jesus que apaga a iniquidade e toda mazela sobre o corpo da humanidade. A Bíblia diz que então elas se levantam, elas começam a preparar as lamparinas, irmãos. Isso aqui eu acho lindo. Olhe para cá, olhe para cá. Elas teriam que limpar o pavio da lamparina. Eu vou repetir porque isto aqui é profético. Minhas irmãs, elas teriam que limpar o pavio da lamparina, porque ninguém coloca azeite dentro da lamparina com pavio sujo. Eu vou repetir porque papai está mandando. Para ter o azeite, pastor Antônio Carlos, tem que estar com pavio limpo. Eu posso entregar, pastor, que Deus está mandando? Posso? Eu vou falar. O que tem de crente que quer ser batizado com o Espírito Santo, mas não larga as coisas do mundo. O que tem de crente que quer vitória, mas não se derrama na Bíblia. O que tem de crente que corre atrás do profeta e da profetisa e deixa o feijão queimando. Ei, se o profeta e a profetisa não falar, corre para as escrituras sagradas, porque é a maior profecia revelada em que Deus deixa a igreja. Não adianta ter pavio limpo sem não ter o azeite para colocar. Não adianta ter o azeite para colocar a lamparina com pavio sujo. Mas o que tem de geração de crente que só sabe limpar o pavio enquanto está na igreja para ter azeite, mas quando chega em casa o pavio continua sujo. O forró, o pagode, o axé, o funk não sai da boca. E na igreja quer cantar da harpa, na igreja quer rodar, na igreja quer plantar bananeira, na igreja quer chamar por fogo. Ei, da mesma fonte não se jorra dois tipos de água. Ou é água doce ou é água amargosa. O crente não titubia em dois pensamentos. De manhã adora o Deus estranho e à noite quer adorar o Deus vivo. Aqui não tem esse tipo de crente. Adora Deus aqui, adora Deus onde também nos colocar para adorar. E a Bíblia diz, igreja, elas começam a preparar suas lamparinas. De repente, agora as que têm, tem como alimentar. E as que não têm, não tem nada. Eu aqui digo algo. Quem tem, tem. Quem não tem, só fica observando. Quem tem faz a diferença. Quem não tem, quer parar. Quem tem, Deus usa. Quem não tem, quer derrubar quem Deus levanta para fazer algo. Mas quem quer derrubar aquele que tem, nunca vai derrubar. Porque quem colocou de pé não foi o pastor. Quem colocou de pé foi o sumo pastor. As 5 virgens loucas dão uma olhadinha para as 5 virgens prudentes e diz assim, igreja, ó, ei,
Dá-nos um pouquinho do vosso azeite. O que é que elas dizem? Elas dizem assim, ó. Para que não nos falte a nós, e nem a vós, e diante aos que vendem. Igreja, eu sei que esta igreja aqui é protegida. O pastor, os obreiros pregam a palavra. Mas unção, minhas irmãs, ministério, não se transfere não. Unção, ministério, você não compra nos shoppings da vida não. Quer unção, quer poder, quer ministério, se ajoelha no teu quarto e pede o dono dos dons dos talentos. Porque tem uma banda de crente aí que pega o terno e diz assim, minhas irmãs, ó, eu vou jogar o terno sobre ti. Quando cair em ti, tu vai pregar como eu prego, tu vai cantar como eu canto. Para de heresia. Não me tenha como chato, mas levanta o dedo polegar assim, por favor. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz assim, a minha digital é diferente da tua. Deus te usa como Ele quer, Deus me usa como Ele quer. Quando Deus te der oportunidade, não precisa imitar a voz daquela cantora, não. Quando Deus te der oportunidade, não precisa imitar a voz daquele pregador, não. Nós somos diferentes. Quando Elias olhou para Eliseu, Elias perguntou, o que tu queres, Eliseu? Aí Eliseu diz assim, ó, não tem na Bíblia, é coisa de pregador. Eu imagino que Eliseu diz assim, ó, eu não quero pregar a mesma mensagem que o Senhor pregou no Monte Carmelo. Eu não quero pregar a mesma mensagem que o Senhor pregou para Acabe, Jezabel, para os 450 profetas de Baal, para os 400 profetas de Azera. Eu não quero, mas eu só quero uma coisa, a porção do Espírito do Pai que repousa sobre ti. Aí as 5 virgens prudentes dizem assim, igreja, vai, vão comprar. Mas aqui é a hora mais triste, jovens, porque eu vos digo, eu vos anuncio na manhã de hoje, este é o momento de despertarmos. Este é o momento da igreja voltar a orar como nunca orou. Este é o momento da igreja pedir azeite do Pai como nunca pediu. Este é o momento da gente ser mais crente, mais gratos a cada reunião que nós estamos participando, porque muitos não podem mais participar, alguns entubados, outros morreram em respeito à memória, mas você é um felizardo e até agora você não tem entendido que é o tempo do despertar para buscarmos a glória de Deus. Fica de pé, igreja, por favor. Eu termino a mensagem assim, ó. Elas foram comprar, mas porém o noivo chega. E a Bíblia diz da seguinte maneira, que depois que o noivo chega, ele só convida quem tem azeite. Você pode repetir comigo? Ele só convida quem tem o azeite. Este azeite simboliza, representa o Espírito Santo de Deus. Olha para cá, por favor, estou terminando. Quem sabe eu posso estar pregando para alguém que na manhã de hoje adentrou aqui e diz, Espírito Santo, eu pequei tanto, eu errei tanto. E o diabo no teu ouvido dizendo, tu não és mais amigo e amiga do Espírito de Deus. Mas Deus está dizendo para alguém, aproveita, enquanto a porta da graça está aberta. Porque aqui é a parte mais triste, que o noivo leva somente as que andavam no cortejo, no nupcial. E só anda no cortejo quem tem um azeite. E só entra para a celebração das bodas quem estava com azeite. De repente o noivo fecha a porta. E as 5 virgens loucas que tiveram tempo e oportunidade de ser vigilantes, elas chegam na hora mais caótica. Elas batem na porta e elas dizem, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Este dia será o dia mais triste. Que vai ter crente que vai dizer, eu não faltava uma santa ceia, eu não faltava um culto de doutrina, eu não faltava um EBD. Mas está faltando algo na tua vida, que é o azeite, que é a presença do Espírito de Deus. Nós não podemos ser uma geração que anda de rótulo, de aparência. Nós temos que ser uma geração que tem um azeite, a presença do Espírito de Deus. E quando ele diz isso, apartai-vos que não vos conheço, Jesus finaliza a parábola dizendo,
Vigiai! Vigiai Pedro! Vigiai João! Vigiai Bartolomeu! Vigiai Tadeu! Vigiai Filipe! Vigiai Tomé! Vigiai traidor Judas! Vigiai igreja do século atual! Porque vós não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir sobre esta terra. Incline a sua cabeça que eu quero orar por você. Pai, eu apresento a tua igreja em tuas mãos. Ajuda-nos, ó Senhor, a estarmos vigilantes e preparados para o grande dia do advento, que é a volta do teu Filho amado. Assim abençoa-nos. Em nome de Jesus oramos e por fé te agradecemos. E quem tem esta fé diga: obrigado, meu pastor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, adore! e de prazer, eu que era cego